Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Papo Sociológico e no programa de hoje iremos falar sobre o surgimento da sociologia e a realidade social. E como convidados temos o João Vitor Tavares, que ele é jornalista, temos as estudantes Eliette Ribeiro e Natália Soares. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E esse é o nosso Papo Sociológico. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu agradeço a presença de vocês aqui e vamos falar sobre a sociologia. Bom, João Vitor, a minha pergunta para você é: quais os fatos que mais contribuíram para o surgimento da sociologia? Primeiramente, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Bom, o surgimento da sociologia ela vai acontecer no momento de muitas transformações na sociedade. Primeiramente, com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial. Com o surgimento desses dois acontecimentos, vão surgir na sociedade muitos grupos, novos grupos sociais, novos acontecimentos, novas formas de pensar. O que isso significa na prática, Nélio, naquela época? Que a sociologia ela vai surgir enquanto área de pesquisa para entender esses novos fenômenos, para entender esses novos funcionamentos, como e por que a sociedade está mudando a forma de pensar, de agir e de ver. Assim como entender essas mudanças econômicas, Revolução Industrial e na sociedade, né, com a Revolução Francesa. Então, esses dois fatores foram assim, os principais para fazer com que a sociologia entrasse como área de pesquisa e como ciência mesmo, na área das ciências sociais. Bom, João Vitor, realmente foram muitas mudanças, né, que ocorreu dentro do comportamento das pessoas. E aproveitando essa oportunidade, essa questão de que já foi ressaltado essa mudança de comportamento, eu gostaria de saber quais sobre as regras que ela interfere na sociedade como hoje. Tá. Então, quando a gente fala da sociologia, a gente está falando que as regras, ou melhor, os fatos sociais, eles estão presentes para manter um elo, uma harmonia dentro da sociedade. Isso é importante porque se não fosse esse elo, essas regras sociais, a gente não teria o que a gente chama de uma homogeneidade de organização. Não seríamos um só. Mas ao mesmo tempo que nós somos um só, somos diferentes ainda assim, né? Então as regras sociais, explicadas assim através da sociologia com o termo fatos sociais, elas vão surgir justamente para manter esse elo, esse vínculo, A harmonia todos, como um todo na sociedade. Isso seja em comportamento, isso seja como uma forma de pensar, de se organizar. E dentro do nosso mundo hoje a gente entende essas regras, tanto regras morais, que existem regras não escritas na legislação, mas também regras... Só te interrompendo, aquelas que convivem no nosso dia a dia, que a gente Exatamente. vê o que acontece no nosso Exatamente. dia a dia. Assim como aquelas regras jurídicas, né? Sim. Que mantém mesmo a aplicação de um poder disciplinar ali presente para estabelecer comportamentos e condutas e limitar liberdades, né? Eu acho que sem essas regras o mundo estaria hoje, né, um caos, né, mais caos que já está, né, atualmente. Uhum. Eu gostaria de saber, João Vitor, o que é a identidade social e como ela é aplicada à nossa realidade. Então, Natália, identidade social. Como é que a gente pode entender isso de uma maneira simples? Identidade social é como você se identifica no mundo, né? Se identifica na sociedade. Quando a gente fala da sociedade, a gente diz que a gente tem uma forma como a gente se vê e como as outras pessoas que estão com a gente nos veem também. Então, a identidade social é tanto a forma como eu me vejo e como as pessoas me veem. E a forma como as pessoas me veem vai influenciar na minha identidade porque nós estamos interagindo na mesma cultura, no mesmo espaço, na mesma sociedade. Então, a identidade social está ligado a isso e pegando um gancho para atualmente, a gente pode ver isso de uma forma assim crescente, as redes sociais, as novas tendências que vêm surgindo, as novas formas de trabalho, o poder que esses meios agora têm de fazer com que a gente se identifique, né,
como sujeito dentro de uma sociedade, dentro da mesma cultura. Então, sim, fazendo uma associação bem específica dentro da nossa sociedade hoje, as redes sociais elas estão moldando a forma como a gente constrói a nossa identidade. É muito presente isso. Isso mesmo. Eu tenho mais uma pergunta para você, que fala assim, ó, Karl Marx usou de 3 dimensões para definir a desigualdade. Você poderia me falar sobre essas 3 dimensões? Claro. O Karl Marx, inclusive, ele foi um importante pesquisador, um importante teórico dentro da sociologia. Ele vai falar, dentro do marxismo, né, na obra completa dele, sobre essas 3 dimensões, que é as classes sociais, o poder e o status. O que isso significa como um todo? Que o Karl Marx ele vai dizer que as classes sociais, de uma maneira assim, bem simples para explicar isso para todos, as classes sociais elas vão ser um instrumento dentro da literatura marxista como uma forma de explicar as desigualdades sociais, né? E vinculado às desigualdades sociais a gente fala de poder e status. Por quê? Porque naquela época em que o Marx estava percebendo as mudanças estruturais na economia, na sociedade, existia os detentores dos meios de produção, né, que eram os capitalistas, as pessoas que tinham donos das indústrias, das empresas, e existiam a classe trabalhadora, os operariados, que eles não detinham desses meios de produção, porém, eles vendiam sua força de trabalho. Então, esses termos, essas 3 dimensões, elas vão estar ligadas a essas questões de desigualdade, de um detém o poder e o outro trabalha enquanto o outro enriquece. Né? Então, a questão do poder está ligada à forma como essa hierarquia, a forma como esses interesses se sobrepõem, principalmente quem tem mais dinheiro vai ter uma capacidade maior, e eu digo isso mais por uma questão social, econômica mesmo, isso é presente até hoje, e naquela época também já era. Vai impor um poder maior por conta desse poder aquisitivo, desse valor monetário. Então, esses 3 termos eles estão interligados nesse sentido mesmo, essas 3 dimensões de desigualdade, das novas classes sociais que foram surgindo, né, e principalmente o proletariado e os capitalistas, né? Isso mesmo. Os burgueses. Vocês têm mais alguma pergunta? Sim, eu tenho sim. Então, João Vitor, sabemos que o grupo social ele pode ser definido como uma coleção de várias pessoas que compartilham várias coisas e se aceitam direitos e obrigações. Na sua opinião, é o grupo social que estabelece quem somos na sociedade? Então, Eliette, uma ótima pergunta essa que você fez. O grupo social, ele é basicamente o seguinte, é a interação entre os meios materiais, e quando eu digo isso, tecnologia, equipamentos que vêm surgindo mesmo, as coisas palpáveis, né, na nossa sociedade, e a cultura, né? Então, esses 2 fatores interagindo entre si, eles vão contribuir para uma formação do grupo social, o grupo como um todo. Então, assim, quando a gente percebe que a gente vive no mesmo espaço, que a gente tem um grupo, que a gente precisa desse grupo para se definir, para ter a nossa identidade social, a gente diz que, sim, o grupo social ele vai influenciar na forma como nós pensamos, na forma como nós agimos. Por quê? Se eu estou compartilhando dentro dessa organização como um todo, desses meios materiais, estou interagindo com esses meios materiais e culturais, a gente pode dizer, sim, que os grupos sociais, né, o grupo social, assim como um todo, né, porque a gente fala grupos sociais, mas ligado a divisões, né, mas o grupo social como um todo, nós como um todo, dentro do mesmo pote, dentro do mesmo recipiente, do mesmo espaço, a gente vai ser influenciado por isso, sim, para definir, inclusive, quem nós somos. Tem alguma pergunta, Natália? Não, já ficou bem claro já. Ficou bem claro mesmo com suas palavras, né? Com seu discurso, né? E esse foi o nosso papo sociológico de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Eu queria agradecer vocês também. Eu que agradeço o convite. Pessoal, um bom dia que veio Obrigada. aqui, participou do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Muito E até logo. Obrigada. Tchau, pessoal.